Gente, eu queria hoje ler um texto de uma profetisa famosa do Velho Testamento, lá em Juízes, no livro de Juízes, capítulo 4, que é Débora. No Brasil, muitos passaram a conhecer Débora depois que Deus levantou o Marcelo Gualberto da Mocidade para Cristo, e mais o pastor Jeremias, mas principalmente Marcelo Gualberto, para começar a iniciar o movimento Desperta Débora no Brasil, que foi o movimento das mães orando pelos seus filhos. É um movimento que existe até hoje. E muitos passaram a conhecer essa juíza, profetisa de Deus, que é a Débora. E não dá, nos capítulos 4 e 5, são os capítulos que falam sobre Débora, não dá para nós vermos tudo, mas eu queria então destacar algumas coisas muito importantes na vida de Débora nessa manhã. Eu queria então ler, em primeiro lugar, só o início do texto para a gente poder, em Juízes capítulo 4, entender um pouco mais essa palavra. Diz assim, Juízes capítulo 4. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Arosete Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramã e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naphtali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon e os entregará em suas mãos. Vamos ficar por aqui, depois a gente continua. O contexto que a gente vê aqui nessa situação é um contexto de Israel está sendo subjugado pelo rei Jabim, que era o rei de Canaã. Então os cananitas estavam subjugando Israel, e era um jugo de 40 anos, de 20 anos, aliás, 20 anos que Israel estava sob o jugo desse rei, e era Israel constituído basicamente na época por camponeses, por agricultores, e não havia um exército formal. Nós sabemos que Israel já tinha conquistado muito das terras que Deus tinha dado através de Moisés, através de Josué. E nós entramos nesse livro de Juízes, onde cada um faz o que dá na sua cabeça, onde não há rei sobre Israel, onde as pessoas estão mais ou menos assim independentes na sua vida. E é nesse contexto de independência, de estar subjugado ao rei Jabim e a vários outros, que Deus levanta vários juízes, e por isso que esse livro se chama Juízes. Deus levanta essas pessoas que julgavam as causas pequenas, as causas médias, as causas grandes. E aqui no caso, Deus ele levantou Débora nesse tempo para que ela possa ser uma juíza sobre Israel. Mas a Bíblia nos diz que, acima de tudo, Débora, ela era uma profetisa. É o que diz o versículo 4. E ela liderava Israel naquela época. Não era algo muito comum. Vocês sabem que havia todo um sentido, um sistema patriarcal naquela época, em que os homens mandavam, que os homens dominavam, e que as mulheres não tinham muita voz. E o que acontece é que Deus levanta Débora. E Deus levanta Débora e ela liderava Israel nesse período, um período muito turbulento para a nação de Israel. E a gente precisa sempre analisar Juízes 4 à luz de Juízes 5, que é o cântico de Débora após a grande vitória que ela tem. A história continua,
ela chama Baraque, diz: Baraque, Deus mandou dizer a você que reúna 10.000 homens, porque nós vamos, então, acabar com Jabim, com seus homens, com seu exército. Deus já nos entregou nas nossas mãos a Jabim. E Débora, então, tem essa fé. E Débora é levantada por Deus, mas, na verdade, quando a gente vai olhar no capítulo 5, no versículo 7, o contexto dessa palavra é que diz que os camponeses de Israel, o povo de Israel, já tinham desistido. Todos tinham desistido. E aqui diz: até que eu, Débora, me levantei, levantou-se uma mãe sobre Israel. E por isso que esse movimento Desperta Débora foi tão forte com as mães, porque ela diz aqui: levantou-se uma mãe em Israel, uma mãe para proteger os filhos, para livrar os filhos do jugo, da escravidão, de toda essa situação. Era um contexto de desânimo absoluto. E aqui diz, no verso 7 do capítulo 5, que o povo todo já tinha desistido, que todos eles já tinham desistido de lutar. Mas Débora diz: eu me levantei. Na verdade, então, Deus levanta Débora. E é uma coisa aqui importante, porque eu gosto dessas duas coisas. Deus levanta Débora, mas ela diz: eu me levantei. As duas coisas estão juntas. Deus, ele dá força, Deus, ele dá ânimo, Deus, ele ajuda as pessoas, mas aqui Débora diz: eu me levantei. Eu me levantei. Às vezes nós esperamos muito que Deus nos levante. Deus nos dá até a força, Deus nos dá a graça, mas também nós precisamos nos levantar. Não dá para ficarmos parados, não dá para ficarmos, vamos assim dizer, no desânimo geral. E é isso que eu queria falar nessa manhã. Deus levanta-nos. Deus é quem nos levanta. E não perca as oportunidades quando Deus lhe levanta. Não esqueça dessa palavra dessa manhã. Não perca as oportunidades quando Deus lhe levanta. Deus levanta Débora. E aqui nos diz que nesse contexto de desânimo absoluto, que as pessoas estavam completamente desanimadas, Deus levanta Débora. Mas a Bíblia nos diz que Débora era a mulher que liderava Israel. E como era que ela liderava? No verso 5 do capítulo 4 diz que ela ia para debaixo de uma tamareira. E essa tamareira, ela julgava ali debaixo da árvore, e às vezes eu me lembro de algumas cenas que eu já vi, né, na África principalmente, das pessoas irem para debaixo de árvores por causa do calor e ali serem ensinadas. Mas isso acontecia, por exemplo, na minha adolescência, na infância, de às vezes a gente vê lá nos sertões da Paraíba, Pernambuco, e eu sei que do Nordeste todo, em outros lugares, de sentar debaixo de uma árvore, de conversar, de ensinar, de ministrar para as pessoas. Mas Débora, ela ia para debaixo da tamareira. E os ensinos de Débora debaixo dessa tamareira ficaram, e o lugar ficou tão famoso que aqui a Bíblia registra um detalhe que eu não sei se você prestou atenção, mas o detalhe diz que essa tamareira passou a ser chamada a tamareira de Débora. Ou seja, o lugar ficou tão marcado, o lugar ficou tão famoso, que aquela tamareira ficou conhecida. Olha, alguém queria se encontrar com alguém, ó, lá na tamareira de Débora. Você se lembra de algumas coisas assim, algumas coisas na sua infância, na sua adolescência, ou mesmo hoje? Não, olha, naquele lugar lá onde está fulano de tal, que às vezes ficou marcado de ser um lugar de alguém, de ensino, às vezes era um lugar realmente de ministração, às vezes foi na casa de alguém, né, que às vezes ficou muito conhecido isso. Então, eu me lembro bem agora, por exemplo, de um culto que nós começamos na casa de um empresário lá em Campina Grande, chamado Ronaldo Correia. Ele tinha tido uma conversão assim fantástica nas mãos de Deus, era um empresário muito famoso e era uma vida muito mundana. E depois ele me chamou na época, isso há muitos anos atrás, e ele queria começar um culto na casa dele às segundas à noite, e começamos o culto nas segundas à noite. Resumindo a história, esse culto depois na casa dele tinha mais de 1.000 pessoas toda segunda-feira à noite. E reuniu-se durante anos e anos e anos, muitos anos, muitos anos. E infelizmente o Ronaldo Corrêa já faleceu,
e acabaram-se os cultos, não acontecem mais, mas eu creio que aconteceram durante mais ou menos uns 20 anos o culto na casa de Ronaldo Corrêa, muita gente se converteu, muita gente entregou a vida para Jesus, muita gente foi edificada, mas era um ponto de referência para a cidade inteira. Mas aqui Débora, ela tem essa referência, a tamareira de Débora, onde ela ensina, e a Bíblia nos diz que todos os israelitas a procuravam para que ela decidisse suas questões, decidisse suas picuinhas, vamos assim dizer, seus problemas, as questões que eles tinham na vida. Débora era uma mulher sábia, era uma juíza, era uma mulher que tinha sabedoria de Deus. Deus lhe tinha dado sabedoria para resolver as questões. Por isso que ela era uma juíza. Ela era uma juíza que decidia as questões, que dava o seu veredito sobre cada questão. E é nesse contexto que Deus levanta Débora. Débora, então, é uma profetisa, e aí eu me lembro muito de Miriam, e eu creio que ela está no patamar no Velho Testamento, a Miriam, a Esther, a Ruth, ela está nesse mesmo patamar dessas mulheres na Bíblia, e Deus levanta Débora para que possa ser bênção para a nação de Israel. E então, um dia, Deus não apenas levanta Débora, mas Deus diz a Débora para que pudesse falar com Baraque. E aí Deus levanta Baraque também. Débora sabia que aquele inimigo precisava ser enfrentado, de que aquela opressão tinha que acabar, que aqueles 20 anos de jugo tinham que ser extintos. Então, Débora chega um dia para Baraque e diz, no verso 6, o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor, e ele falar que Císera, o comandante do exército de Jabim, vai atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon e os entregará em suas mãos. Então, Deus falou o local que deveria acontecer a batalha. Ele falou, reúna os 10.000 homens, vá até o Monte Tabor, vá ali junto ao rio Quizon e vá lá e Deus vai lhe entregar Císera, que é o comandante de Jabim, com seus 900 carros de ferro, ou seja, uma luta de camponeses, de agricultores contra um exército bem preparado. E Deus fala, vão lá, porque eu já entreguei. Deus fala através de Débora. Débora, então, é essa profetisa. Agora ela está exercendo o ministério de profetisa de Deus. É alguém que profetiza e diz, vá lá, e porque Deus, Baraque, já te deu esse exército inimigo em tuas mãos. Mas Baraque diz, eu não vou sozinho, se você não for comigo, eu não irei. E ela diz, tudo bem, só que a honra da vitória não vai pertencer a Deus, a você. Deus entregou Císera nas mãos de uma mulher. E é interessante que a gente vai ver isso como se cumpriu mais tarde. Mas então ele foi a Quedes, em Baruque, convocou Zebulon, Naftali, 10.000 homens seguiram, e Débora foi com ele. E houve a batalha, eles subiram, e Císera foi com seus 900 carros, verso 13 do capítulo 4. E Débora disse a Baraque, vá, este é o dia, verso 15, que o Senhor entregará Císera em suas mãos, o Senhor está à sua frente. E uma coisa importante, gente, quando Deus nos levanta, Deus está à nossa frente. Isso é algo sempre claro para nós. Na verdade, é algo que Jesus já deixa claro para nós como algo perene. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estou convosco. Eu estou com vocês em todas as situações. Mas aqui nesse dia específico, Débora diz, vá, é hoje. Deus entregou Císera em tuas mãos. Deus entregou o exército dele em tuas mãos. E a Bíblia nos diz que houve a guerra e que todo o exército de Císera caiu ao fio da espada e não sobrou um só homem. E aqui diz no verso 17 do capítulo 4 que Císera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael. E é interessante, por que ele foge a pé? Porque ele tinha os carros, né, os carros de ferro, as carruagens de ferro. Por que ele fugiu a pé? A gente só entende isso pelo contexto da batalha e lendo os comentários bíblicos sobre o texto, lendo o contexto histórico, a gente vai descobrindo, por exemplo, por isso que está tão ligado o cântico de Débora no capítulo 5 com o capítulo 4, não dá para entender um sem o outro. No capítulo 5, aqui nos diz que a Bíblia nos diz que a terra estremeceu, verso 4, os céus gotejaram e as nuvens despejaram água.
Ou seja, Deus mandou um dilúvio no dia dessa guerra. E o que é que acontece? Havia o rio, vocês sabem, aí que a Bíblia diz. Por isso que a estratégia de Deus, olha só, Deus falou muito claro, vá ao Monte Tabor, mas Deus fala, vá ao Monte Tabor, Deus lhe ordena, coloque, ele vai lhe atacar com os carros, no verso 7 do capítulo 4, ele vai lhe atacar com os carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon. O que é que aconteceu? Choveu um dilúvio, o rio transbordou, alagou toda aquela área e carruagens, onde só a lama, o que é que vai acontecer? As carruagens atolaram. Então, essa foi a forma que Deus fez com que todo aquele exército fosse destruído, porque senão era impossível. E a Bíblia nos diz, então, que esse exército, Deus mandou um dilúvio, eles atolaram, e por isso que Císera não foge na sua carruagem, ele foge a pé, porque a carruagem está atolada também, com certeza. Então, a Bíblia nos diz que foi assim que Deus deu a vitória. Um dilúvio cai sobre aquele lugar, o rio transborda, tudo acontece, Deus dá a vitória, e os israelitas, então, matam e acabam com todo o exército de Císera, e ele foge, e aí todo o resto do texto do capítulo 4, do verso 17 até o verso 23, é que Císera foge, vai parar na casa de Jael, e ele chega lá, pede água, ela dá leite para ele tem um sono profundo, estava exausto de fugir, ele tem um sono profundo, e ela vai lá e pega uma estaca e mata ele com o martelo, com a estaca, e ela afunda aquele prego enorme. Na verdade, ele afunda aquela estaca, na verdade, Jael afunda aquela estaca na testa de Císera e ele falece. E Deus, então, dá a vitória completa para Israel naquele dia. E a Bíblia nos diz que naquele dia, no verso 23 do capítulo 4, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas, e os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Então, há uma vitória tremenda da parte de Israel, da parte de Débora, da parte de Baraque. Então, agora vocês compreendem, quando Débora diz, Deus, Baraque, não vai te dar a honra de matar Císera, mas entregou a uma mulher, foi a Jael. Era mais uma profecia que Débora estava dando. Débora estava, então, dando uma profecia dizendo, olha, a honra vai ser uma mulher. Jael é incluída nessa honra. Jael é essa mulher que mata Císera. Jael é essa mulher que, depois Débora, ela também no canto, ela faz uma grande celebração a Jael, que a chama no verso 24 do capítulo 5, a mais bendita das mulheres, seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tenda, e aí fala e narra poeticamente a história da morte de Císera. E acima de tudo, Débora, então, é essa mulher que Deus levanta, que Deus dá a certeza da vitória, a fé absoluta em Deus. Então, gente, Deus é quem nos levanta. No meio do desânimo, no meio das situações difíceis, Deus nos levanta, Deus nos dá a vitória. E eu gosto do canto de Débora porque ela fala uma coisa, ela termina o seu cântico, capítulo 5, verso 31, olha o que é que ela diz no final do cântico. Assim pereçam todos os teus inimigos ao Senhor, ela está se referindo a Císera e aos outros inimigos, mas os que te amam sejam como o sol, quando se levanta na sua força. Que todos os que te amam sejam como o sol que se levanta na sua força, ou seja, com força, com esplendor, com vigor. Então, Débora diz, os que amam a Deus se levantam na força do Senhor. E não é à toa que a Bíblia diz que a alegria do Senhor, a nossa força é. Quando nós temos a alegria de Deus, a força de Deus, a graça de Deus, Ele é quem nos levanta, Ele é quem nos abençoa, Ele é quem nos dá força para prosseguir. Então, gente, esse texto é um texto que vocês podem meditar depois. É um texto lindo porque mostra como Deus levanta, em primeiro lugar, uma mulher num contexto masculino. Deus levanta Débora para ser essa juíza, essa profetisa, para mostrar o caminho da vitória.
Deus levanta essa mulher para ser bênção para o povo de Israel, tirar todo o jugo, derrotar um exército que era impossível, humanamente falando, de ser derrotado. Mas Deus, se lembre, Deus deu a estratégia, vá lá junto do rio, é junto do rio que vai acontecer a batalha, lá naquele monte. Então, Deus fala tudo como iria acontecer, Deus fala que iria dar aqueles inimigos em suas mãos, Deus dá a vitória. Isso é muito importante, gente. Nas situações, Deus nos dá as estratégias e Deus nos mostra como vencer o inimigo. Mas não apenas isso. E eu quero terminar, então, nessa manhã, dizendo que Efésios, no capítulo 5, há um texto que diz o seguinte, verso 15 de Efésios 5. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E é isso que eu também queria destacar hoje. Aproveite cada oportunidade, porque os dias são maus. E eu quero terminar dizendo que no Cântico de Débora, ela fala de uma coisa que, às vezes, muitos de nós não prestamos atenção em algumas coisas que Débora fala para nós. Mas, por exemplo, ela fala que alguns do povo de Israel rejeitaram o convite para ir para a guerra. Então, ela primeiro elogia. Então, por exemplo, ela fala sobre os de Efraim, em Juízes 5:18. Alguns vieram de Efraim, das raízes de Amaleque. Benjamim é outra tribo, primeiro ela fala da tribo de Efraim, da tribo de Benjamim, que estava com o povo que seguiu você. De Maqui desceram comandantes. Ela fala da terceira tribo que seguiu a ela, a Débora, naquela batalha, Zebulon, os que levam a vara de oficial. O povo de Zebulon arriscou a vida, como fez também a quarta tribo, Naftali, nas altas regiões de campo. E ainda nos versos 14 e 15 de Juízes 15, Débora diz, os líderes de Issacar estavam com Débora. Sim, Issacar também estava com Baraque, apressando-se após ele até o vale. Ou seja, ela cita 5 tribos que estavam com eles nesse dia da guerra e que Deus levantou e que não fugiram da batalha. Mas ela repreende, ela censura, por exemplo, as divisões de Rúben. Em Juízes 5, 15 e 16, ela diz, nas divisões de Rúben houve muita inquietação. Por que vocês permaneceram entre as fogueiras ao ouvir o balido dos rebanhos? Nas divisões de Rúben houve muita indecisão. Então, na mensagem, Eugênio Peterson diz que entre as divisões de Rúben havia muita crítica. Por que tanta discussão em torno das fogueiras dos pastores? As divisões de Rúben, dispersas e distraídas, não conseguiram se decidir, ou seja, indecisão absoluta nas divisões de Rúben e ninguém fez nada. A segunda tribo que Débora censura foi a tribo de Gileade, em Juízes 5:17. Ela diz, Gileade permaneceu do outro lado do Jordão. A terceira tribo que ela censurou foi Dan. Dan, por que você se deteve junto aos seus navios? Você não foi à guerra. A quarta tribo foi a tribo de Asser. Asser, você permaneceu no litoral e em suas enseadas ficou. E ela, inclusive, também ainda entender que uma cidade chamada Meróis, em Juízes 5:23, não foi ao socorro dos israelitas no confronto, motivo pelo qual o anjo do Senhor ordenou à profetisa que ela vaticinasse uma maldição sobre a cidade de Meróis. Ou seja, a gente vê nesse texto de Juízes, muitos não prestam atenção nisso, de que a Bíblia nos diz de que várias tribos foram para a batalha e outras não. De que várias tribos foram para a guerra e outras não. Então, algumas tribos aproveitaram esta oportunidade que Deus deu e outras tribos perderam a oportunidade. Então, se lembre disso. Quando Deus nos levanta, significa que Ele nos dá oportunidade. Uns abraçam as oportunidades de Deus, outros rejeitam as oportunidades de Deus. Então, não perca as oportunidades de Deus. É isso que diz Efésios. Sejamos sábios, como Débora era sábia.
E que a gente não perca as oportunidades que Deus nos dá, mesmo, e eu gosto desse texto de Efésios, mesmo quando os dias são maus. Gente, nós vivemos dias maus. Não perca as oportunidades, mesmo nos dias maus, mesmo quando são dias tão difíceis. E é isso que eu queria terminar hoje, nessa manhã, com essa lição de Débora. Ela cita todas essas tribos que aproveitaram as oportunidades e lutaram as batalhas de Deus. E aqueles que perderam as oportunidades e não lutaram na batalha de Deus. Não perca as oportunidades.